Bem-vindos a Luxemburgo, um país que talvez você nem sabia que existe. Sendo um dos menores países do mundo, Luxemburgo se encontra nas fronteiras entre Alemanha, Bélgica e França. Com uns 600 mil habitantes, praticamente metade da sua população são, na verdade, imigrantes, ou filhos de imigrantes. E fato interessante é que cerca de 20% desses imigrantes são de Portugal. Por isso, não seria incomum escutar português em algum lugar desse país. Luxemburgo também é o país mais rico do mundo, apesar de seu tamanho. Se você pegar o PIB, renda per capita, pelo número de habitantes, ele fica colocado nessa posição. Hoje vamos explorar um pouco da capital desse país, que também se chama Luxemburgo. Vem comigo! Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Júnior Sem Fronteiras, e no vídeo de hoje a gente está visitando um dos menores países do mundo e um dos menores países aqui da Europa. A gente está no país de Luxemburgo. Eu vou gravar um vídeo para vocês aqui nesse país bem pequenininho. Não vai ficar um vídeo muito longo porque não tem tanto o que mostrar, já que eu consigo percorrer o país em apenas 2 horas. Mas vai ser bem legal, esse é meu 6º país e eu vou mostrar tudinho para vocês, também contar muito de história. E galera, antes de mais nada, deixa o teu like aqui embaixo, a gente vai visitar um novo país e eu vou mostrar tudinho para vocês. Me desculpa se a câmera tá um pouco com gotas de água, porque no dia que eu vim aqui em Luxemburgo tá chovendo e tá chovendo sem parar, mas a gente vai continuar a viagem e vamos continuar visitando esse país. A origem de Luxemburgo começa no início da Idade Média, com uma pequena fortificação chamada de Lucelimbru, que foi construída no topo de uma formação rochosa muito peculiar, que seria no futuro essencial para a poderosa defesa do lugar. Adquirida pelo conde Siegfried em 963, a pequena fortaleza deu origem ao que se tornaria séculos depois o Grão-Ducado de Luxemburgo, um dos países mais ricos do mundo. Durante o século XIV, estando nas mãos de poderosos reis como Carlos IV, Luxemburgo atingiu seu auge de expansão e influência. Nos séculos seguintes, passou pelas mãos dos Burgúndios, Habsburgos, Borgonheses, espanhóis e franceses, sempre sendo motivo de disputa por conta de sua localização estratégica, só ganhando sua independência em 1815, após o Congresso de Viena. E galera, uma curiosidade sobre Luxemburgo é que ela é o único país, ou que ele é o único país do mundo que na verdade é um grão-ducado. Isso significa que ele tem um grão-duque no poder, mas na verdade ele não é uma monarquia. Ele está num sistema parlamentarista. Então o grão-duque é o dono de tudo e aí ele seleciona o ministro que vai comandar as questões do governo. E galera, é toda cercada por muralhas, como vocês podem ver, as muralhas vindo dali. Marco fazendo a câmera ali limpa de novo. E tem essas pontes que passam entre uma muralha e outra, a gente consegue caminhar por elas, e também tem as partes que vai por dentro, que são os túneis. Bem legal a cidade, bem pequenininha aqui o centro e toda cercada por essas muralhas. E a vista de cima da muralha, olhando para a parte de baixo da cidade, é bem linda, como vocês podem ver aqui do meu lado. Bem bonita mesmo, e a cidade de Luxemburgo tem uma arquitetura bem interessante, bem francesa, mas eu não sei muito definir, também parece um pouco com a arquitetura que eu vi na Bélgica. Apesar de seu pequeno território, Luxemburgo teve um papel importante em um momento histórico. A nação esteve ao lado da Alemanha, França, Itália, Bélgica e Holanda na formação da Comunidade Econômica Europeia em 1957. A entidade foi o embrião para a União Europeia, que se estabeleceu em 1993. Um fato extremamente curioso sobre o país e que o torna o pioneiro na disponibilização de transporte público gratuito à população começou em março de 2020, onde o país tornou-se o primeiro do mundo a introduzir transportes públicos gratuitos dentro de suas fronteiras. Com a introdução de transportes públicos totalmente gratuitos, Luxemburgo tornou os transportes públicos acessíveis a todos, independente dos rendimentos. Esta medida audaciosa e totalmente inovadora teve um impacto internacional. Ao introduzir transportes públicos gratuitos, o Grão-Ducado está incentivando seus residentes e também visitantes diários a tornarem-se menos dependente de automóveis. Assim, os engarrafamentos de trânsito são reduzidos e a utilização de meios de transportes mais ecológicos aumenta. No entanto, essa medida custa ao governo luxemburguês 41 milhões de euros por ano, devido à falta de receitas dos bilhetes de ônibus, trens, trans e outros transportes. Ainda assim, Luxemburgo é uma referência pioneira no que pode tornar-se uma tendência mais comum no futuro entre os países.
E galera, eu tô impressionado com a beleza do centro dessa cidade. Aqui é onde passa o rio. E aí tem todo o bosque ao redor. E agora, cara, tá no outono. Então olha essas cores. Tudo laranja, tudo amarelo, vermelho. E aí, aqui é como se fosse um vale. Aqui são um paredão rochoso. Aqui é um paredão rochoso, são dois paredões rochosos aqui, um do lado do outro e o rio passando no meio. A cidade fica toda lá em cima e as muralhas também bem aqui. E aqui no meio esse grande bosque, muito lindo, cara. E a gente vem descendo assim pelos paredões rochosos, tem vários caminhos para descer, para chegar aqui. E aqui fica o centro, ali mais em cima o centro que eu mostrei antes para vocês. E olha que lindo isso. Bem lindo o centro da cidade de Luxemburgo, muito bonito. Você vê andando na parte de baixo da cidade, tem esse portãozinho aqui, que eu não vejo ninguém entrar. Cara, olha só. Que lindo, o rio circunda a parte do parque, faz a curva e passa bem aqui na frente. E aí tem esses caminhos, cara, esses caminhos tem em todo canto, circundando o rio, que passa cortando a cidade por baixo das pontes, entre as árvores, entre o parque. Que lindo, cara, que lindo. Pena que tá tanta chuva hoje, mas que lindo que é esse centro de Luxemburgo. Eu tô impressionado, é muito bonito. Galera, essa é a parte mais legal, olha, a muralha tá bem aqui. Toda a muralha que tá intrincada nesse paredão rochoso, que é tipo um vale, e em cima tem a cidade, do outro lado tem a cidade, e aqui no meio esse brilhante trabalho de paisagismo aqui, porque é lindo demais. E aqui, olha, continuação, ali tem os buracos que foram usados na Segunda Guerra e antes também. E aqui tem os caminhos, e aqui tem outro caminho que vai lá pra baixo, é onde a gente vai agora. Cara, lindo demais, lindo demais. Ela vai descendo essa escada e vai chegando dentro de um buraco que passa por dentro da muralha. E aqui tem outra parte para tirar. Ali tem as brechinhas para tirar que tem na ponte também. E aqui a gente vai entrando num intrincado labirinto que passa por dentro das muralhas e sai de novo no outro lado, no outro ponto que passa o rio. E aqui pedaços de muralha também. E assim, é um parque público gigante que vai passando por todas essas partes de muralha, de proteção, que era uma grande fortificação. É isso que significa Luxemburgo, por sinal. Fortificação, fortaleza, bem legal, cara. Impressionante como é que tá preservado isso. E o que eles conseguiram fazer, um trabalho de paisagismo brilhante, lindíssimo, com o resto das muralhas e desses paredões rochosos da cidade. Olha que lindo, cara. Lindo, lindo, lindo. Olha, galera, o que eu achei aqui, perto da muralha, um restaurante brasileiro chamado Maria Bonita. Que bonitinho, cara. Diz aqui que tem comida de tudo quanto é tipo do Brasil. Acho que eu vou entrar pra ver o cara. Tem rodízio aqui, que legal, mano. E ali uma bandeira do Brasil, se chama Maria Bonita. The Brazilian Experience, Lunch and Dinner. Desde 2014 aqui, que legal. E galera, com essa vista linda aqui atrás de mim da cidade de Luxemburgo, que eu vou encerrando mais esse vídeo aqui no meu canal. Eu visitei a cidade de Luxemburgo, no país que tem o mesmo nome, Luxemburgo, e foi o 6º país da minha lista. Espero que vocês tenham gostado. Eu sinceramente amei. A cidade, apesar de pequena, é extremamente bonita. Poucas cidades têm uma arquitetura e um planejamento tão bonito usando as belezas naturais que ela tem. E sinceramente vale muito a pena tu tirar 1 ou 2 dias para ficar aqui em Luxemburgo, viajar e andar por essa cidade, andar por esses jardins que eles têm aqui embaixo e ver essas muralhas tão lindas desse que é um dos menores países do mundo e um dos menores países da Europa. E se tu gostou, não se esquece de deixar o like aqui embaixo e também se inscrever no meu canal caso tu não seja inscrito, e deixa no comentário o que tu achou mais bonito de conhecer aqui nessa cidade. Esse foi mais um vídeo aqui no meu canal, espero que vocês tenham gostado. Estamos na contagem aí para chegar pelo menos a 10 países. Então, até a próxima aí, tchau!